Continuação do texto de Maria Helena Werneck, O Espectador Avisado e a Pesquisa em Artes. Constelação de imagens. A forma do diário é invocada pelo autor do segundo trabalho, que nos faz pensar sobre a pesquisa em artes. Em nota bibliográfica ao final do livro Le Danser des Solitudes, de Didi Huberman, informa que se trata de parte de um trabalho em curso, mais extenso sobre a arte do rondo, o canto profundo da música flamenca. E a escrita diarística resulta dos encontros com o dançarino Israel Galvão entre 2004 e 2005, 3 em Sevilha, num festival em um seminário e no estúdio do dançarino, e 2 na França, em Marseille e Arles. Mas há uma outra cronologia nesta escrita. Ela está posta na datação dos capítulos: 10 de agosto de 2005, 23 de agosto de 2005, 31 de agosto de 2005 e 10 de outubro de 2005. Nota de rodapé: Blanchot indica que, no diário íntimo, o calendário é o seu demônio, o inspirador, o compositor e o vigilante. Ao escrever um diário, nos colocamos momentaneamente sobre a proteção dos dias comuns. Colocar a escrita sob esta proteção e também proteger-se da escrita, submetendo à regularidade feliz que nos comprometemos a não ameaçar. Blanchot, 2005, 270. A biblioteca, o atlas no sentido warburgiano, utilizado por Didi Huberman, dispensa a proteção do calendário. São 4 os capítulos, estruturados de tal forma que a proximidade com o bailaor sevilhano se intensifica, mas ao mesmo tempo exige o afastamento em direção a títulos de uma biblioteca organizada nos moldes warburgianos, em busca de novos e ampliados vínculos entre a dança e a sua boa vizinhança. Abre parênteses, visando despertar no leitor perspectivas, cumplicidades, convivências, correspondências cada vez mais ricas. Fecha parênteses. Salmain, 212, página 35. Didi Huberman parte do espetáculo Arena, a que assistiu no Teatro de la Maestranza, programação da Bienal de Dança, e a ele retorna inúmeras vezes, ampliando a cada retomada a compreensão do solo de dança. A proposição inicial é colocada em suspensão a ideia de que se dança apenas para se estar em conjunto, e verificar a maneira através da qual os homens dançam seus símbolos, afetos e crenças para transmitir na longa duração, nas formas culturais de seus movimentos psíquicos e corporais. Ao considerar a arte segundo os gestos humanos, no entanto, esta abordagem acaba por separar a dança de outras artes, como a arquitetura, a escultura, a pintura. E positivamente, o ensaio caminha para transpor o isolamento das artes, pensando com Nietzsche, que vê nas danças populares ou trágicas a possibilidade exemplar de ver surgir, abre parênteses, imagens vivas, fecha parênteses, de Huberman, 2006, página 13. O encontro com Israel Galvan é narrado por Didi Huberman um ano depois de vê-lo em Servilha. Citação. Ele dançava, só. Não que ele avançasse na frente de outros menos virtuosos que ele para fazer um solo. Não. Não que ele simplesmente evoluísse sem parceiros de dança. Ele parecia, ao contrário, dançar com sua solidão, como se ela fosse fundamentalmente uma solidão parceira, isto é, uma solidão complexa, povoada de sonhos, de fantasmas, de memória. E assim, ele dançava suas solitudes, criando dessa forma uma multiplicidade de um gênero novo, de Huberman, 2006, página 15. A dança flamenca chega ao público principalmente como balé espanhol, integrando ao nome das estrelas um conjunto de bailados. Mas Israel Galvão volta ao, abre parênteses, dançar só acompanhado, fecha parênteses, ao centro do que constitui fundamentalmente a arte do, abre parênteses, baile flamenco, fecha parênteses. Trata-se de um bailaor, um artista do baile jondo, abre parênteses, rondo,
fecha parênteses. Do Dançar Profundo, de Huberman, 2006, página 16. Para expor o que são as solidões espaciais, a hipótese é de que, abre parênteses, o dançarino se isola para ser vários. Não constrói um para si mesmo nem unidade, nem conjunto, mas constrói o múltiplo com seu próprio corpo em movimento. Uma singular multiplicidade, é o que se poderia dizer. Fecha parênteses. Didi Huberman, 2006, página 17. O encantamento do historiador se completa quando descobre que o dançarino lhe oferece uma questão filosófica e tanto. As descrições das coreografias de Galvão constituem belas páginas de escrita em que se percebe total atenção com esta singular multiplicidade, como a distinção entre reserva e brilho, entre mostrar e aparecer, conceitos que indicam como ele cria as condições para dizer tudo de sua própria ausência. Segundo Didi Huberman, Galvão escapa da colagem cultural de referências da dança moderna, que utilizaria um pouco de Pina Bausch de Merce Cunningham. Sua potência vem de um pensamento interno à dança, ligada por tradição à tauromaquia, mas a ela impõe extensão figural e beleza inéditas. Abre parênteses, de Huberman 2006, página 43. No texto, abre parênteses, arena ou as solidões espaciais, fecha parênteses. Trata-se de registrar as escolhas formais, através das quais se revelam os modos de ser do artista, onde estão sedimentadas a modéstia e o laconismo do discurso, que merecem do estudioso a síntese. Abre parênteses. Ele gostaria de saber aparecer sem se ver como tal. Fecha citação. Abre citação. Ele jamais anuncia que vai se tornar sublime. Fecha citação. Abre citação. Seu corpo produz fórmulas em que o pathos permanece diante de nós, mas em suspensão, como flutuando na sombra. Fecha citação. De Huberman, 2006, página 22. Aos poucos se inicia a espiral hermenêutica que chama Valery a escrita e que conduz a Beckett, de Quad, por onde se chega finalmente ao espetáculo Arena, cuja dramaturgia é orientada pela poética e pela estética das obras de José Bergamin, escritor e poeta espanhol, consagradas à tauromaquia. Entre a tourada e a dança, Israel Galvão procura alguma coisa que está a igual distância da ferida e da beleza, de Huberman, 2006, página 38. Ao se deparar com uma sequência de movimentos de desvio ou mudança de direção, de esquivas de contato, de afastamento da graça habitual do corpo que se sabe dançando, o gesto crítico dirige-se, então, para a comparação entre a nova estética do bailaor servilhano no baile flamenco e a estética que Juan Belmonte impôs à arte de tourear. Ambos, antes de tudo, relacionam-se com a noite, com a sombra, com a obscuridade, de Huberman, 2006, página 46. Desenhando a seguir temas paralelos referentes ao vazio necessário para que ele se escute produzir os passos. Uma pergunta feita a Galvão sobre a penumbra produz numa resposta determinante. Enquanto dança, abre citação. O ar é simplesmente sua carne. Fecha a citação. De Huberman, 2006, página 48. O confronto entre a afirmação e a descrição do espectador permite a construção da hipótese segundo a qual o aire, palavra espanhola para o ar intangível e sem limites, é um material psíquico do medo e da assunção do risco, de Huberman, 2006, página 48. A passagem revela outro interesse para a nossa leitura desconstrutora da pesquisa escrita e registrada no livro. Galvão, que adota o caminho do não saber, humildade, laconismo, inocência, estados que se revelaram em algumas entrevistas concedidas ao estudioso, é, segundo seu espectador, um maravilhoso sábio de gestos inventados e recusados. Trata-se de estar diante de uma obra contemporânea, resgatando o seu, abre citação, saber do inconsciente, fecha citação, segundo a rítmica do compás flamenco e da musicalidade silenciosa das suertes tauromáticas. De Huberman, 2006, página 50. Há em sua dança um sonambulismo, mas que não tem nada a ver o estado da possessão pelos deuses, nem com o da histeria romântica.
Galvão se apresenta então para Didi Uberman como um dançarino anacrônico, que reconfigura a profundidade imemorial de sua arte com o olhar sobre o cinema, de Eisenstein a Matrix, ou mesmo filmes de artes marciais tailandesas. Didi Uberman, 2006, página 50. Mas em seu corpo estão ainda as memórias de outros toureiros, sempre poetizadas por Bergamin, autor que permite a Didi Uberman associações com Garcia Lorca, Alberti e Michel Leiris, San Juan de la Cruz, Bataille. A Biblioteca Warburgiana não cessa de produzir a ampliação das fronteiras temáticas e geográficas da história da arte. Agamben, 2009, página 17. Ao mesmo tempo que se ampliam as referências, é preciso fechar a lente de observação. A arte de se multiplicar e de se subtrair está na dança tanto quanto no modo como o dançarino fala. O espectador interessado mostra sua proximidade com o corpo do dançarino e assume o discurso do testemunho. Citação: Ver Galvão dançar é descobrir, na escola de um corpo, o conflito entre a fluidez e a acentuação. É ver alguém que forjou, a que preço? Nós não saberemos. Uma grande arte da disjunção. Temos a impressão que Galvão se impõe à lógica perigosa do toureiro, enfrentamento, afastamento, corte, no interior de seu próprio corpo, de seus próprios gestos. Ele está só com seus conflitos, ele está separado por seus conflitos. Só ele é, no entanto, múltiplo. Didi Uberman, 2006, página 86. A análise caminha para os modos de desmontagem de movimentos e gestos, que no conjunto impõem tanto o sublime e a, abre citação, dignidade do medo, fecha citação, quanto o grotesco do medo, quando ele se torna pânico. Didi Uberman, 2006, página 89. Didi Uberman vai novamente em busca de novas imagens e a memória convoca grandes artistas burlescos. Harold Lloyd, Charles Chaplin ou Buster Keaton, numa galeria na qual se integram também as lembranças de Galvão sobre espetáculos de flamenco burlesco que o marcaram. A passagem pela distinção entre os conceitos de cômico e gracioso leva não só aos escritos de Bergson, mas também, evidentemente, ao cinema, aos escritos de André Bazin, onde se encontra nova perspectiva para a ideia de, abre citação, rematar, fecha citação. Agora, como matar em repetição, de intensidade da parada repetitiva. Didi Uberman, 2006, página 97. Vários toureiros povoam as páginas do estudo em que o espectador de Galvão já se permite criticar a visão do poeta Bergamin, quando este prefere o estilo de Joselito, linha curva e rapidez, ao de Belmonte, a predominância da lentidão. Da crítica ao poeta, o pesquisador salta para a formulação de uma surpreendente hipótese sobre o dinamismo imóvel de Juan Belmonte. Saber ser estátua e homem em frente ao touro só poderia ser perceptível se impusesse ao público uma nova técnica de observação, com a qual apenas a invenção do cinema poderá contribuir. Didi Uberman, 2006, página 111. Galvão, para Didi Uberman, recupera este dinamismo imóvel forjado por Belmonte na arena, e que o cinema mostra como dispositivo de fragmentação do tempo. Os fotogramas são paradas, mas o desenvolvimento do filme faz, diante de nossos olhos, dançar todas as coisas. Mesmo aquilo que parecia de início imóvel. Didi Uberman, 2006, página 113. Trata-se, portanto, de afirmar que, abre citação, Galvão só para de dançar por fragmentação do tempo, parada sobre a imagem e trabalho de montagem, quando se produz um instante privilegiado acontecimento. Um tipo de salto onde se funda em profundidade e humor. A grande arte do remate, esta maneira de, abre citação, finalizar em beleza, fecha citação, torna Galvão contemporâneo de vários campos e vários tempos heterogêneos, entre sobrevivências imemoriais e antecipação de nossas expectativas mais contemporâneas. O estudioso retoma o conceito: o dançarino é anacrônico, deslocado com graça no mundo de hoje. Didi Uberman, 2006, página 126.
A última entrada do diário, abre citação, temples ou solidões temporais, fecha citação, trata da grande arte do ritmo. Toureiro, Belmonte e dançarino Galvão são postos novamente em comparação na fórmula de paradoxos: paradoxo de tempo, a lentidão fugaz, paradoxos do movimento, paradoxos de consistência, paradoxos de forças. Dançar é se pôr em combate com a música, sendo simultaneamente homem e animal, um corpo de fauna. Didi Huberman não se contém, prerrogativa da sinceridade do diário, e confirma uma impressão nietzschiana. Trata-se de um Deus que dança. Didi Huberman, 2006, página 161. O convite à confirmação da frase é feito. Basta olhar as mãos. Depois de impressionante sequência em que descreve os inúmeros movimentos das mãos do bailaor, admite, em comparação com os golpes de punho de um guitarrista que corta, abre parênteses, rematar, fecha parênteses, ou adoça, abre parênteses, templar, fecha parênteses. Galvão sabe capturar o tempo com as mãos, página 162. O último texto do diário se conclui com uma espécie de agradecimento interrogativo. Como é possível se surpreender hoje? Diante da coreografia tão profundamente tauromática de Arena, diante estes gestos tão cortados, no entanto tão suaves, que Galvão nos faça experimentar um abre citação, sabor do tempo, fecha citação, onde se reconhece alguma coisa como um nascimento contemporâneo da tragédia. O modelo Wagneriano de análise desenvolvido por Didi Huberman apresenta-se como um horizonte de conjunção de referências, tanto no estudo sobre a dança de Galvão, quanto em seus sucessivos textos sobre instalações de James Turrell, reunidos em L'Homme qui marche dans le cour. Exalta-se a mobilidade crítica, muito além da extremada visada semiológica, que remete para a exigência compósita de descrever e interpretar, desmontar e criar simulacros dos objetos. Tomar um livro de Didi Huberman nas mãos no início de um trabalho é deixar-se levar pelas associações que um conceito pode produzir, pela memória de leituras, pela possibilidade de instalar-se numa disjunção que romperia com o paradigma representacional da arte, tal como formulada por Rancière. Abre citação. Suspensão de toda e qualquer relação determinável entre a intenção de um artista, uma forma sensível no lugar dedicado à arte, um olhar de um espectador e um estado de comunidade. Fecha citação. Rancière, 2010, página 86. O pesquisador pode se deixar conduzir por múltiplos regimes de sensorialidade e criar seus próprios projetos de arqueologia de um espetáculo, aproximando-se da elaboração de uma ficção crítica. Assim, nos limites entre a ficção e a crítica, poderia definir a escrita de um breve texto sobre a encenação de cartas portuguesas em 1991 e Viagem ao Centro da Terra de Júlio Verne, por Bia Lessa em 1993, elaborado por mim. Embora o acervo de espetáculos de Bia Lessa, construídos a partir de textos literários entre as décadas de 80 e 90, seja significativo, a decisão de privilegiar entre os a decisão de privilegiar dois entre os experimentos da encenadora procurava alargar o conceito de desertificação proposto por Jean-Pierre Sarrazac para enunciar um dos componentes da estética de encenação teatral nos finais do século XX. Nas várias operações de reversibilidade do espaço cênico projetadas pela encenadora nos teatros do Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, indicava-se a propriedade do conceito, que deveria ser estendido à sua origem geográfica e às suas manipulações na modalidade de instalação site-specific, como nos trabalhos de James Turrell. O ir e vir em torno do conceito e seus arredores, onde também se instalam os textos literários, cria as vizinhanças produtivas que fortalecem e, ao mesmo tempo, tornam surpreendente o gesto crítico do espectador avisado.